Javier Milei, depois do seu decretaço, do seu revogaço, que revogou mais de 366 leis que regulamentavam a economia da Argentina, visando uma economia mais de livre mercado, segundo o seu viés mais libertário, agora manda um pacote para o Congresso que está sendo apelidado de Lei Ônibus, que fala sobre 664 novas leis, que prezam novamente pela questão da liberdade econômica, mas existem alguns pontos polêmicos que a gente vai colocar aqui na discussão. Vamos ver o que é isso que está sendo colocado como a lei ônibus do Javier Milei, uma revolução libertária na Argentina. Vamos discutir também, pessoal, notícias importantes acerca do Kim Jong-un, que garante, pessoal, que o seu partido e o seu país está acelerando os preparativos para uma guerra que tende a acontecer, lembrando que já houve a disparada do Hwasong-18, com capacidade de atingir todos os pontos dos Estados Unidos, e a tensão na Península Coreana, ela só aumenta, e enquanto isso, os Estados Unidos estariam sendo, segundo a Reuters, abandonados na sua Operação Guardião da Prosperidade. Alguns países da União Europeia, a exemplo de Itália, França e Espanha, não estariam apoiando militarmente as embarcações do Mar Vermelho. Por que isso está acontecendo, hein? E para finalizar, pessoal, declarações importantes do Trump, que garante que caso ele seja presidente, lembrando que a questão de Michigan aparentemente está encerrada, ele vai poder concorrer no próximo pleito eleitoral, ele garantiu que se a Europa não reembolsar os custos dos Estados Unidos com as ajudas que foram feitas à Ucrânia, os Estados Unidos não auxiliará mais o governo do Zelensky. Por que será, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pra quem não me segue no Instagram, pessoal, @prof_Ricardo Marcílio. E também, caso você sinta vontade, você queira, pessoal, contribua aqui financeiramente pro canal, que isso ajuda bastante eu continuar produzindo conteúdos diários, afinal esse é meu trabalho. Se não puder, pessoal, ser membro, contribuir, galera, só seu like, seu engajamento, já tá sensacional também. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo que tem bastante assunto importante aí. Bom, galera, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente comentar, a gente vai falando bastante sobre isso, né? O Javier Milei, ele aprovou uma série de decretos ali que estão sendo chamados de revogaços, que na prática a gente pode sintetizar desse jeito, né? É proibido proibir. Segundo Javier Milei, o Estado argentino é um Estado extremamente pesado e precisa desregulamentar, dar mais iniciativa para o livre mercado e tirar o peso do Estado, tanto que ele está cortando ministérios, não vai renovar o contrato, pessoal, de uma série de servidores públicos que existiam para desinchar o Estado argentino. E a ideia com esses decretaços era proibido proibir, por exemplo, sei lá, questão de regulamentação de preço dos alimentos. Tanto governos mais liberais como governos mais intervencionistas, Maurício Macri e Alberto Fernandes, em situação de inflação, de crise dos alimentos, impediam a exportação de carne, por exemplo, para fazer sobrar carne no mercado argentino e, pela lei da oferta e da procura, a carne ficar mais barata. Ou seja, uma maneira de controlar o preço dos alimentos e tentar regular, ou pelo menos reduzir um pouquinho, a inflação. Na prática, pessoal, pelo mau sucesso dessas medidas econômicas, por exemplo, a própria questão da carne. Eu que sou empresário, produtor de carne, pô, cara, eu vou continuar produzindo se eu tô recebendo em dólar, se é um valor que cobre os meus custos de produção. Agora, se o Estado me proíbe de exportar o alimento, por exemplo, e eu tenho que vender para o mercado argentino, que tá comprando em peso, então, sei lá, eu tô vendendo a carne hoje a 500 pesos. Só que 500 pesos que eu recebi hoje não é a mesma coisa do que 500 pesos que eu vou ter mês que vem. Talvez valesse muito mais a pena eu segurar o boi, ficar com a carne, do que trocar por uma moeda que é constantemente desvalorizada, entende? Então, na prática, essas medidas, elas acabaram chegando até um desabastecimento do mercado argentino, né? Geralmente, o controle de preços, congelamento, a principal consequência direta é o desabastecimento. É meio que natural isso, tá? E aí, ele fez aquela série de decretos. A grande questão é que o Congresso está julgando se esses decretos não invadiram as suas prerrogativas. Por quê? A gente já falou aqui, né, no vídeo, inclusive, de ontem. Temos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. O executivo, ele pode estabelecer decretos que regulem leis que já existam produzidas pelo Congresso. Porque se o presidente ele vai começar a também fazer leis,
aí não é mais uma democracia. Aí é mais fácil dar o poder logo pro presidente, né? Que ele já é o executivo, legislativo, deixa como o judiciário também pronto. Nós temos uma ditadura. E ditadura, pessoal, de verdade, né? Ah, professor, mas o Milei, ele foi eleito ali por 55% dos votos. Isso quer dizer que a maior parte da população votou nele, para ele estabelecer ali as suas ideias. Cara, o Congresso foi tão votado quanto o Javier Milei, entende? E lembrando que democracia não é a ditadura da maioria. Mesmo que a maioria prefira o Javier Milei, você tem que passar por outras instâncias para conseguir fazer. E não é porque é o Milei. Se fosse o Alberto Fernandes, se fosse a Patrícia Burit, se fosse o Maurício Macri, sei lá, galera, fosse o Peron, né? Qualquer um, galera. Pô, a ideia deveria ser a mesma, né? O princípio pela liberdade dos três poderes. Tanto que o Javier Milei, ele tá considerando, inclusive, convocar plebiscitos, consultas populares, para pressionar os deputados e os senadores. Falando, os deputados e senadores, vocês estão vendo, ó, a população argentina votou em mim com maioria e tá do meu lado. Olha o plebiscito aqui que eu tô colocando e olha como vocês precisam votar em favor dessas medidas. A grande questão é que hoje o partido do Milei, ele só tem cerca de 15% da Câmara e 10% do Senado. Cara, é muito pouquinho, né? Mesmo que ele tenha apoio de uma ala mais macrista, a Patrícia Burit, do Maurício Macri, né, uma centro-direita, eu diria, pessoal, que talvez conseguir maioria para aprovar leis tão polêmicas, tão liberais, eu diria que talvez não seja tão fácil, tá? Inclusive, até pelas medidas do Milei, né? Quando ele foi fazer o seu discurso de posse, ele se voltou contra o Congresso, e agora que o Congresso está cogitando revogar ou não autorizar os seus decretos, ele tá falando que, na verdade, é porque tá todo mundo esperando uma propina, né? Ou que a pessoa tá esperando propina, ou porque ela é, entre aspas, burra, porque convive aí há muito tempo com o peronismo e não percebeu que é, até falou de síndrome de Estocolmo, né? Ou seja, tá fazendo pobreza, tá garantindo pobreza, e o cara quer continuar vivendo dessa maneira, tá? Então eu diria, pessoal, que talvez conseguir o apoio do Congresso falando dessa maneira, que o cara é o corrupto ou burro, talvez não seja das melhores saídas, claro. Pensando na questão política, tá? Independente se as suas medidas estão certas ou estão erradas. Estou pensando mais no aspecto político da coisa. Mas, além desses decretos, né, que talvez sejam revogados, muito possivelmente não sejam autorizados pelo Congresso, ele mandou agora mais um pacote. Um pacote que está sendo chamado de Lei das Bases e de Pontos de Partida para a Liberdade do Povo Argentino. O Congresso ele tem até o dia 30/1 para votar. Na prática, pessoal, em uma série de questões, como educação, saúde, transporte, segurança, economia, você vai tirar um pouco o poder do parlamento e dar mais poder para o executivo. É como se a Argentina estivesse sendo governada num estado de emergência pelos próximos 2 anos e possivelmente renovado por mais 2 anos. Ou seja, durante o governo do Javier Milei. Então, na prática, se essas medidas que ele está colocando, em conjunto com essa autorização para o executivo tomar as vezes do legislativo, nesse estado de emergência, o Javier Milei sempre fala, né, que a Argentina é um país que está na UTI, um paciente em estado terminal, o Javier Milei vai ganhar superpoderes para conseguir aí sim estabelecer as suas próprias medidas. E de novo, vai tentar usar plebiscito para pressionar e falar que isso é a medida mais correta, tá? Algumas das propostas que foram colocadas pelo Milei se referem, por exemplo, à cobrança de estrangeiros nas universidades. A gente sabe, pessoal, que na Argentina você tem um sistema ali público de educação superior bem interessante, e inclusive existem muitos brasileiros, estima-se mais ou menos 10 mil, principalmente vão fazer medicina na Argentina. O governo argentino está pleiteando, segundo essa medida do Milei, claro, começar a cobrar desses estrangeiros, inclusive brasileiros. Outra medida está relacionada, pessoal, a uma tentativa de trazer dólares. A gente sabe que um dos principais problemas para controlar a inflação é que não há dólares no país. O Milei quer dolarizar uma economia que não tem dólares, tá? E como que ele faria isso? Ele está pleiteando regular quase uma espécie de sonegação fiscal. Então, se, por exemplo, você tem dólares guardados que você não declarou, num valor até 100 mil dólares, você vai poder regularizar, você não vai pagar imposto sobre isso e não vai precisar explicar a origem. Se você for trazer 100 mil dólares de fora, mesma coisa, não vai precisar explicar a origem, nem declarar imposto sobre isso. Outra questão está ligada aos empresários. Você, que tem pessoas que estão recebendo aí sem direitos trabalhistas, sem registro em carteira e tal, você vai poder regularizar e não vai ser punido pelo que não declarou no passado. Fala, por exemplo, pessoal, sobre a questão de concessão de venda das 41 estatais
sobre posse do governo argentino, inclusive a Casa da Moeda. Fala também sobre a questão das vendas, né, de ingressos. Uma das coisas, por exemplo, que a Argentina proíbe é a questão dos cambistas. Então, sei lá, vai ter o show, sei lá, da Taylor Swift, por exemplo. Eu vou lá e compro 1.000 ingressos, aí por, sei lá, por 500 pesos. Aí depois eu vou lá e revendo esses 1.000 ingressos a 800 pesos. Isso não pode. Agora vai poder, ótimo, né? Vai poder fazer segundo a regulação argentina. Fala, pessoal, também sobre uma burocracia maior para a organização de protestos. Talvez esse seja o ponto mais emblemático da causa, tá? Por quê? A Argentina é um país que tem associações sindicais, movimentos organizados, movimentos sociais muito fortes e que eu não, né? A população argentina, por pesquisas internas, que há um certo cansaço da população argentina. Para vocês terem uma noção, a gente teve, pessoal, só em 2022, 8.861 bloqueios de ruas e avenidas. Isso faz, e não só em Buenos Aires, né, mas em Rosário, enfim, nos principais pontos aí da Argentina. Então, o que o governo argentino quer fazer, o Javier Milei, segundo eles, né, a Patrícia Bullrich, lembrando, que era uma moça que durante a sua campanha eleitoral falava muito da questão da segurança, da questão da lei e da ordem, e ela é uma das ministras hoje do Javier Milei, e pega bastante nesse ponto, é impedir e inclusive punir, tá, organizadores, pessoas que protestam e bloqueiam essas ruas e avenidas. Se vai fazer algum tipo de manifestação, tem que ter uma espécie de documento, uma aprovação do governo argentino para organizar essas manifestações. Isso é claro, né, pessoal? E lembrando, tá? Assim, se for na calçada, tá, essas coisas, aparentemente não teria problema, só se você fechar ruas e avenidas. Só claro, né, você organizar uma manifestação, talvez seja contra o governo, pedindo autorização do governo para poder protestar, talvez não seja das coisas mais livres de liberdade de expressão, mas ao mesmo tempo, pessoal, a sociedade argentina, pelo menos grande parte dela, se sente um pouco cansada desses bloqueios que vem acontecendo no país. E também, pessoal, aí também uma emenda Patrícia Bullrich da coisa, fala sobre a questão da segurança pública, que endurece bastante a pena para bandidos e também ameniza um pouco possíveis abusos policiais, deixando eles com mais autoridade e também mantendo mais tempo preso os bandidos, tá? Professor, de novo, isso vai ser aprovado? O pacote inteiro eu acho muito difícil, até pela aprovação pequenininha que o Milei tem no Congresso. Talvez, cara, com uma pressão popular, isso possa mudar. O Congresso tem até o dia 31 de janeiro, e lembrando, pessoal, que pelo menos até o momento, o humor do Congresso não é muito grande com Javier Milei. Outra notícia, pessoal, relevante, está ligada às declarações de Kim Jong-un, o então presidente mandatário ali da Coreia do Norte. Ele deixou, pessoal, bem claro que nesse momento ele estava numa reunião com o seu partido, né? Definindo algumas bases para o que vai ser o ano de 2024, ele deixou bem claro que nesse momento a Coreia do Norte precisa se preparar para a guerra, em todos os setores. Setor de defesa, setor de construção civil, setor industrial, setor nuclear, tá? Isso foi um discurso para o seu partido ali. Deixando bem claro, pessoal, que a gente já teve na semana anterior um discurso falando que se os Estados Unidos continuassem com as suas ameaças na Península Coreana, ele poderia fazer um ataque preventivo nuclear. Sim, ele falou em ataque nuclear. E a gente já teve a Coreia do Norte disparando míssil espião. Isso, aliás, satélite espião, tá, recentemente. E também o Hwasong-18. Um míssil, galera, com capacidade de atingir todos os pontos do território americano, e lembrando que tem sim capacidade de levar ogivas nucleares, material nuclear, tá? Professor, e por que a Coreia do Norte ela vai aumentando tanto a sua retórica agressiva, principalmente frente ao Ocidente? Aí tem que saber, né? Cada um tem a sua narrativa, claro. Os Estados Unidos tomam algumas medidas complicadas contra os norte-coreanos. A gente teve nesse ano, por exemplo, que Estados Unidos se reunindo com o Japão e Coreia do Sul lá em Camp David para discutir a desnuclearização da Coreia do Norte. Os Estados Unidos deslocou os seus bombardeiros B-52 para a realização de exercícios militares em conjunto com a Coreia do Sul e com o Japão. Os Estados Unidos, em resposta a um pedido da Coreia do Sul, deslocou submarino de propulsão nuclear, submarino nuclear, no porto de Busan e constantemente faz exercícios militares com os sul-coreanos. Então, a Coreia do Norte alega que, nesse momento, o seu governo está em risco, que os Estados Unidos está agindo em conjunto com a Coreia do Sul e com o Japão para eliminar o governo de Kim Jong-un. Por isso, essas medidas.
Pessoal, de novo, tá? Eu acho que tá num momento bastante tenso. A sociedade sul-coreana, a Coreia do Sul, galera, não é qualquer exército, tá? O Japão também, ele tá voltando a se armar, inclusive ignorando a sua constituição do pós-Segunda Guerra Mundial. A Coreia do Sul é um exército super poderoso, tem uma série de militares, dezenas de milhares de militares americanos posicionados no território e também cogita começar a discutir a produção de armas nucleares. A Península Coreana é mais um ponto de atenção para 2024. Outra notícia, pessoal, que movimentou bastante, está ligado ao que eu já tinha adiantado para vocês, mas agora saiu na Reuters, talvez uma das principais agências de notícia do mundo. Os Estados Unidos está liderando uma operação conhecida como Guardião da Prosperidade, que visa impedir que os Houthis ataquem embarcações que passem pelo Golfo de Aden, Estreito de Bab al-Mandeb e também pelo Mar Vermelho, porque os Houthis, que estão em guerra contra Israel, consideram que enquanto Israel não cessar os seus ataques contra a faixa de Gaza, Israel também não pode ter nenhum tipo de comércio, não pode ter nenhum tipo de navegação com comerciante, enfim, que chega ali no seu território. Então, qualquer embarcação comercial, independente da bandeira, tá? Norueguesa, sueca, da Dinamarca, que queira passar por esses territórios em direção a Israel, vai sofrer, vai ter algum tipo de ataque. E não é que os Houthis eles ameaçam, os Houthis eles estão fazendo isso, galera, tá? Então, os Estados Unidos, ele montou essa operação Guardião da Prosperidade justamente pensando nesse ponto, impedir, formar uma espécie de escudo para embarcações que passem pelo Mar Vermelho. Só que, no começo tinha anunciado que seria os Estados Unidos, em conjunto com uma série de países, estima-se mais ou menos 20, tá? Inclusive, Joseph Borrell, a União Europeia, apoiou. Só que agora a gente tem, por exemplo, a França dando declarações no sentido que vai mandar, sim, embarcações, mas que elas não responderão aos Estados Unidos, responderão à França. A Itália, por exemplo, fala que vai mandar também embarcações, mas para proteger embarcações italianas, não qualquer tipo de embarcação. A Espanha, pessoal, do Pedro Sánchez, mais ou menos nessa pegada também, falando que talvez não seja das melhores ideias formar um grupo sem a liderança da OTAN para fazer uma operação militar. E por que isso está acontecendo, hein? Eu diria, pessoal, que a União Europeia tem muito medo. Medo do quê, professor? Das consequências disso. A própria Arábia Saudita, que faz fronteira com o Iêmen e é rival dos Houthis, não quis comprar esse conflito. A Arábia Saudita está no momento hoje de tentar expandir a sua influência geopolítica e comprar briga com um vizinho talvez não fosse a melhor das ideias. Caso haja um ataque muito sensível contra os Houthis, praticado por uma embarcação, sei lá, espanhola, quem garante, pessoal, que Irã, Síria, Líbano, Jihad Islâmica, Hamas, Hezbollah não atuariam contra a Espanha, entende? Então, talvez, nesse momento, a União Europeia muito mais preocupada em tentar se estabilizar economicamente, militarmente, geopoliticamente, não queira comprar essa briga. A União Europeia continua declarando que vai fazer parte da operação. E para finalizar, pessoal, notícia importante relacionada a declarações do Trump. O Trump, que é o grande favorito para as próximas eleições, ele até tinha sido cogitado, né? O estado de Michigan foi lá, tirou ele do processo eleitoral. Pessoal, a Suprema Corte do Estado, não precisou nem para nível federal, já anunciou que ele vai poder sim concorrer nas próximas eleições. Tá certo que tem muita água para correr ainda debaixo da ponte. A gente fala do caso da atriz Stormy Daniels, em que ele supostamente, pessoal, fez um gasto de campanha e não declarou esse gasto de campanha, né? Ele comprou o silêncio de uma atriz de filmes adultos e que teria traído, né? Ele teria traído a Melanie Trump com essa atriz. Tem o caso também de roubo de documentos na sua mansão ali na Flórida. E também, principalmente, talvez a mais emblemática das questões, que é pedir para mudar o resultado eleitoral do estado da Geórgia. E tudo isso vai ser julgado em pleno ano eleitoral, que vai ser em 2024 nos Estados Unidos, sendo que o favorito, pelo menos até o momento, é o Trump. Vai ser um ano problemático para a democracia americana, hein? Escuta o que eu tô falando, tá? Mas vamos considerar que ele vai concorrer, beleza? E que ele é um dos favoritos. Pois bem, ele deixou bem claro, os Estados Unidos já gastou até o momento 200 bilhões de dólares com a Ucrânia. A União Europeia não gastou nada disso, nem perto disso. Enquanto a OTAN, ou os países que fazem parte da OTAN, leia, União Europeia principalmente, não reembolsar os Estados Unidos, ou pelo menos equiparar os gastos que foram feitos pelos Estados Unidos na guerra da Ucrânia, a gente não ajuda mais o governo do Zelensky. Os Estados Unidos, galera, é Trump, né?
America First, pô, isso foi no seu primeiro governo, um dos seus slogans de campanha, e deve se valer também como slogan de campanha agora na sua tentativa de segundo mandato. America First. Vamos primeiro pensar nos interesses americanos, para depois pensar nos interesses estrangeiros. Lembrando também, pessoal, que os Estados Unidos, ele tá com muitos problemas sociais, em relação, por exemplo, aumento do número de moradores de rua, tá? Vai até um caso também de pessoas que andaram assassino, né? Enfim, vocês sabem, moradores de rua no país. Tem caso, por exemplo, pessoal, da migração, que é uma questão muito sensível, e o Trump, ele tem um discurso muito mais forte que o Biden em relação a isso, principalmente na fronteira entre México e Estados Unidos. Nesse momento, a gente tem, saindo de Chiapas, o estado mais ao sul ali do México, região mais pobre do estado, inclusive, tá? Indo em direção ao norte, possivelmente em direção à fronteira dos Estados Unidos, um grupo de 14 mil imigrantes ilegais que querem entrar no território dos Estados Unidos. Talvez seja, pessoal, a maior aglomeração que a gente teve pelo menos nos últimos anos. Pessoas de El Salvador, de Cuba, Haiti, brasileiros, venezuelanos, colombianos, panamenhos, uma série de latinos indo em direção aos Estados Unidos. Ou seja, há uma crise social, há uma crise econômica. E talvez a ajuda à Ucrânia não seja uma prioridade do governo Trump. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.